Graças a Deus. Aleluia. Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Como é bom podermos estar perante o Senhor e compartilharmos a alegria que Deus coloca no nosso coração uns com os outros. Eu queria que os irmãos ficassem em pé e abrissem as vossas Bíblias no livro dos Salmos, num salmo conhecido, que é o Salmo 24. Salmo de número 24. Temos aqui, antes de fazer a leitura, a irmã Nazaré, ela agradece a todos os irmãos que oraram pelo seu bebê. Ele já está bom e, portanto, ela está muito grata a Deus e também aos irmãos. Amém? Ok. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. É muito bom, irmãos, quando nós reconhecemos que realmente foi Deus quem fez todas as coisas, não é? Visíveis e invisíveis. Quem nos fez a sua imagem e semelhança. É muito bom quando nós o reconhecemos. Os ateus não reconhecem isso, mas nós reconhecemos que verdadeiramente do Senhor é a terra e a sua plenitude. Mas o melhor ainda é quando nós reconhecemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, porque assim nós passamos de criaturas para filhos de Deus. Amém, irmãos? É a melhor e a maior decisão que nós podemos tomar enquanto viventes. Ter Jesus como nosso Senhor e Salvador e reconhecer a nossa pequenez e a grandeza de Deus eterno. Amém? Vamos orar. Pedir a Deus que continue a nos abençoar nesta tarde. Santíssimo Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo do seu imaculado sangue e ajudado pelo teu glorioso Espírito Santo, que nós nos dirigimos a Ti nesta tarde. Estamos gratos, ó Pai, pelo teu amor por nós. Muito obrigado por aquilo que Jesus fez por nós. O seu nome, o seu sangue. Obrigado também pelo teu Espírito Santo que está operando neste lugar. Certamente está utilizando aquele que está dirigindo este culto, está tocando na vida de cada amado irmão, de cada visitante, cada internauta. Certamente vai utilizar aquele que vai expor a tua santa e bendita palavra. Estamos profundamente agradecidos, ó Pai, porque nós que não tínhamos Deus, nós que estávamos longe, nós que estávamos perdidos, pelo sangue de Cristo, agora estamos perto, agora temos Cristo, agora temos Deus, agora temos uma esperança gloriosa, porque um dia veremos de face a face, um dia seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Pai querido, nesta tarde, continua a abençoar-nos. Toca-nos, Senhor, toca cada visitante, toca cada amado irmão, cada amada irmã. Tu conheces, Senhor, as necessidades de cada um e só Tu podes suprir as nossas necessidades. Eis-nos aqui, Senhor, muito obrigado, porque Tu nos fizeste a Tua imagem e semelhança e Tu tens cuidado de nós.
Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Para falar conosco nesta tarde, Pastor Jones. Amém. Graças a Deus. Vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Antes de lermos a palavra de Deus, nossa irmã Manuela Correia mandou aqui um aviso. Ela está agradecendo pela presença dos pastores que estiveram a celebrar a cerimônia fúnebre do seu pai. É o esposo da irmã Estela, não sei se a irmã Manuela está presente, se está, a Manuela está ali, a irmã Estela também, né, está ali, graças a Deus. Essa semana, e também agradece à igreja, no domingo ela mandou um e-mail, penso que o nosso irmão Pedro citou aqui, orando pelo pai dela, mas Deus, aprove Deus levá-lo. E essa semana recebi um telefonema da parte do pastor João Matias e me pediu para que fizesse essa cerimônia fúnebre, e juntamente com o pastor José Bernardo ali de Silva, estivemos lá e cumprimos assim com esse último ato de respeito também pela vida do nosso irmão, que durante o tempo que o Senhor o permitiu a família. E agora orar pela família, para Deus consolar o coração das nossas irmãs, nossa irmã Estela, irmã Manuela e toda a sua família. Eu convido os irmãos a fazerem o favor de abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus e no capítulo 12, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Capítulo 12 aos Hebreus, do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém. Meus amados irmãos, vos queria falar nessa tarde, nesse dia, falar sobre a correção, a disciplina aqui como correção, mas a correção como um ato de amor. A correção, quando falamos em correção, logo tem a ideia de que a correção é uma punição, e as pessoas logo associam o ato de corrigir como uma punição, como alguma coisa que tem como objetivo punir as pessoas pelos seus atos. Mas a correção, ela é muito mais do que uma punição. A correção, na verdade, ela é uma bênção para a vida de cada um de nós. Infelizmente, o mundo associou a correção e até os sistemas que nós sabemos que foram feitos para poder trazer uma oportunidade de correção, de disciplina às pessoas, até os presidiários. Quando a pessoa é preso, o primeiro objetivo não é puni-lo pelo seu erro, é discipliná-lo para recuperá-lo. Infelizmente, sabemos que o sistema é incapaz de fazer esse trabalho, porque deveria haver muitas mudanças, muitas aplicações. Como crentes, sabemos que existe algo muito mais importante ainda do que aquilo que é social, porque passa também pela questão espiritual e, muitas vezes, somente através de uma mudança espiritual é que se consegue trazer uma disciplina, uma correção. Mas, neste texto bíblico, nós encontramos o Senhor falando com os seus filhos. No caso, o cuidado de Deus com a sua igreja. E o autor aos Hebreus está falando sobre a forma de Deus tratar com seus filhos. E fala da disciplina, fala da correção. Fala que Deus corrige a todos que Ele ama e a todos que Ele recebe como filho. Então, a correção de Deus, ela é muito importante para as nossas vidas. Ela tem alguns objetivos que eu vou citar daqui a pouco, mas quero dizer para os irmãos que quando o nosso irmão Daniel esteve aqui e começou a falar sobre, ler o texto de 1 Reis, falou de Elias, que Elias estava lá assim um pouco desanimado e enfrentou lá uns problemas, e ele desanimou, mas Deus o animou, Deus o exortou e chamou a atenção para que ele se levantasse. Nós podemos ver ali que Deus não permitiu que aquela circunstância que envolveu Elias, levando ao desânimo, que ficasse assim. Mas Deus foi logo chamar a atenção de Elias, porque Deus tinha desejo de fazê-lo tomar ânimo e caminhar. E é isso que Deus faz conosco quando nos corrige. Embora o texto bíblico diz que a correção, no momento, não parece nada agradável. E nós, principalmente nós que somos pais, e talvez aqueles que não são, mas que são irmãos mais velhos em casa, sabem que quando nós temos lá os miúdos e que são corrigidos, alguns fazem umas caras assim tão feias, alguns ficam bicudos, emburrados, e se está na hora do almoço, eles não querem almoçar, e alguns fazem assim aquelas caras feias, ficam emburrados, outros choram. E se tem pessoa, por exemplo, que basta de olhar para ela assim, os filhos, olhar para ele assim, aí tem alguns que são tão sensíveis à correção que choram. Fecham assim as carinhas e choram, e eu não quero citar nomes aqui, que eu conheço alguns, porque talvez vão ver pela net, e depois eu falo, o pastor falou lá. Então, mas nós sabemos que é assim. Tem gente sensível. Qualquer coisa que lhes chama atenção, aquilo é complicado para as pessoas. E nós adultos, então, quando nós somos chamados a atenção em alguma coisa que nós fazemos, e que aquilo não está muito correto, as pessoas que trabalham, os patrões, tem crente que chega em casa depois de um dia de trabalho, chega em casa tão chateado, tão aborrecido,
aquele meu encarregado lá do trabalho, pelo amor de Deus, só misericórdia. Meu Deus, nada que eu faço, tudo ele reclama que eu fiz, mas como um trocinho de nada, ele diz que aquilo não está bom. E parece que o diabo mostra a ele tudo que está errado. E tem gente que reclama, porque a correção ninguém gosta. Até a Bíblia diz que se nós repreendemos um sábio, então ele se tornará mais sábio ainda. Mas se repreendemos um astuto, a astutice dele vai vir sobre nós. Então isso nos chama a atenção que nós precisamos ter cuidado para saber de que lado nós estamos, porque quando nós somos repreendidos, se nós somos sábios, nós tornamos mais sábios ainda, porque é isso que a Bíblia ensina. E Deus tem por objetivo corrigir-nos porque Deus nos ama. E Deus jamais vai deixar alguma coisa passar sem que Ele nos chame a atenção. Existe hoje, desculpa os psicólogos, também tem na minha família psicólogo, tem a minha filha também, alguns psicólogos têm defendido que os filhos não podem ser reprimidos. Os filhos não podem ser corrigidos, tem que deixar os filhos à vontade, criá-los livres, porque se reprimi-los, eles vão ficar acanhados, vão ficar para trás. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia, pelo contrário, diz que os pais têm o dever de corrigir os seus filhos, ensinar os seus filhos, educar os seus filhos, corrigir. E a correção, muitas vezes, passa além só das palavras. Mas alguns ensinam que os filhos têm que deixar à vontade. Eu já até ouvi alguém dizer assim, meu filho, vem cá, você já levou... Por que você não leva o seu filho para a igreja? Não, eu não vou levar meu filho, porque lá no culto, principalmente nesse verão, é um calor tremendo, e as crianças ficam incomodadas, chegam lá, ficam inquietas, deixa em casa, deixa ficar assistindo os vídeos, deixa assistir televisão, assistir os programas, não precisa ir para a igreja, porque eles, quando crescerem, eles vão tomar a decisão deles. Quando eles estiverem já crescidos, aí eles tomam a decisão dele. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, o nosso Deus nos ordena como pais a ensinar os nossos filhos o caminho que devem andar. Não é para deixar por conta deles, é para ensiná-los. É para dizer, filho, você precisa estar na casa do Senhor. Filho, você precisa ouvir a palavra de Deus. Filho, você precisa temer o Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você precisa ser sábio, você precisa da palavra, você precisa alimentar a sua alma. Você também não é só corpo e espírito, você tem alma também, você tem o seu espírito que precisa ser alimentado. E nós, como pais, temos responsabilidade de corrigir os nossos filhos. E a Bíblia diz que nós corrigimos assim como nós achamos que é o melhor. Nenhum pai, e estou dizendo pai, porque tem... Uma vez estava ministrando um estudo bíblico, e um senhor estava assim me olhando, com um irmão, me olhando assim com uma fisionomia muito carregada, igual a minha quando eu descuido. Eu sabia que eu, de vez em quando, preciso de abrir assim um pouquinho, eu tenho meu semblante muito carregado, e as pessoas dizem, mas que homem antipático, meu Deus. Eu não sou antipático, mas a minha cara é muito fechada. E eu, às vezes, lembro e faço assim, para poder ficar um pouquinho mais simpático. Mas eu estava ministrando ali o estudo bíblico e estava falando sobre o amor de Deus como pai, e aquele irmão estava com a cara assim carregada. E eu depois, não sabia, deve ter brigado com a esposa, pensei. Mas terminou a escola dominical, ele veio dizer para mim assim, pastor, olha, o meu pai, o pastor está falando que Deus é pai, e falando sobre Deus de pai, eu tenho uma visão muito diferente do pastor em relação ao pai, porque o meu pai foi o pior homem do mundo que eu conheci. Deus é igual ao meu pai? A figura de pai que eu tenho para mim não presta, porque meu pai era horrível, meu pai era terrível. Eu disse, mas o teu pai pode ter sido, mas Deus é um pai de amor, um pai de misericórdia, é um Deus bom que ama os seus filhos e corrige os seus filhos. E é uma correção que traz alegria para nós. A princípio pode até nos parecer mal, mas Deus tem sempre em mente o melhor para as nossas vidas. Quando Deus nos corrige, Ele quer o melhor para as nossas vidas. E esse princípio, quando Deus nos corrige, porque sabemos que somos filhos, isto é um sinal. Primeiramente, é um sinal. Um sinal de que nós fomos aceitos. Um sinal de que nós fomos recebidos na família de Deus.
Quando Deus nos corrige, e saber que Deus está nos corrigindo, tratando conosco, Deus não faz o que nós queremos, Deus não se deixa chantagear pelas nossas vontades. Podemos deitar aqui no chão e espernear, fazer um monte de coisa, e fazer pirraça, fazer birra, Deus fica no seu lugar. Talvez você que está me ouvindo em casa agora, talvez você diga assim, eu só vou fazer alguma coisa se Deus fizer isso, se Deus me der prova disso, se Deus fizer aquilo. Eu quero dizer para você que Deus não se deixa chantagear. Quem precisa dele é você. Quem precisa dele sou eu, somos nós que precisamos de Deus. E Deus está com o coração aberto, Deus está com os braços estendidos para nos receber quando nós nos aproximamos dele. Mas Deus não se deixa chantagear. Deus não é um pai que diz assim, ei pai, eu vou dar porque eu já não aguento mais tanto essa pessoa, esse menino, está errado isso, mas deixa ele cuida da vida, é problema dele, já aconselhei, não quer, vai. Deus não faz isso, Deus corrige sempre. Deus sempre chama atenção. E isso é um sinal de confiança que nós podemos ter, porque enquanto nós estamos sendo corrigidos por Deus, enquanto nós estamos sendo tratados pelo amor de Deus, Deus realmente me ama, porque eu estou aí sendo cuidado por Deus, Deus está com atenção, dispensando uma atenção especial para a minha pessoa, porque Deus tem me corrigido. E às vezes muitos problemas que nós enfrentamos, muitas dificuldades que vêm e batem à nossa porta, a circunstância que nos envolve, são respostas de Deus. São situações que Deus está tratando conosco. Deus está trabalhando na nossa vida, nós somos servos de Deus, somos crentes, servimos ao Senhor, aceitamos ao Senhor, somos dele, então o Senhor sabe como cuidar de nós. E às vezes traz correções, e nós, mas por que está acontecendo isso comigo, meu Deus? Por que está acontecendo isso? Eu não sei, quanto mais parece que eu coloquei um propósito de buscar mais o Senhor, eu vou mais aos pés do Senhor, parece que as coisas estão acontecendo. Não, o Senhor está cuidando. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E às vezes a correção de Deus é uma correção que eu digo, mas será que Deus faz isso? Porque tem aquelas pessoas que, por não conhecerem a Deus e terem uma visão distorcida de Deus, dizem, não, Deus não corrige nada. Deus deixa-nos fazer o que quiser, porque Deus é um Deus de amor. Deus não vai nos reprimir, Deus não vai nos corrigir. Deus corrige, sim, Senhor. E corrige porque Ele nos ama. Imaginemos se um pai, que é um pai responsável, um pai que de fato ama, vê o filho indo para ali, para aquela coisa ali, uma criança, um filho assim inocente, vê ele indo para aquela escada e o pai vai dizer, vou deixar ele cair para ele aprender. Será que é assim que os pais fazem? Corre lá, dá até um grito. A mãe, então, se for, meu Deus, o menino vai cair. Corre lá para poder segurar, porque querem proteger. E às vezes eles caem. E mesmo assim, com todo o cuidado que nós temos pelos filhos, às vezes eles estão quebrando a cabeça. De vez em quando chegam as perninhas manchadas, com aquelas negras, o rosto, porque eles estão lá, mas nós estamos em cima, corrigindo os filhos, cuidando. Desce daí, menino, se não sobe, tu vai cair daí. Ai, meu Deus, essa criança, pelo amor de Deus, esse menino ei, meu Deus. E tem uns que ficam desesperados, mas corrigimos, porque nós amamos. Ninguém diz assim, olha, eu quero ver, deixa ele para lá. Tem ali um buraco e eu quero que ele vai lá e vai cair. Meu filho, eu quero ver meu filho, mas partir todo. Duvido que tem pai que faça isso. E Deus fala assim, peraí, se você estiver andando por esse caminho, lá na frente tem lá um precipício, tu vai cair, toma, vem para cá. Passa para cá. E Deus corrige. E Deus chama-nos atenção. E esse cuidado de Deus comigo me dá uma garantia também. Deus me ama. E essa é uma garantia de que essa garantia do Senhor, que Ele açoita-me, que Ele me corrige porque Ele me ama. E eu então sinto o cuidado de Deus de, olha, o Senhor pode me corrigir. E eu quero que o Senhor me corrija. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu quero que o Senhor não me deixe tropeçar. Eu quero que o Espírito de Deus que em mim habita me sensibilize para que os meus olhos estejam abertos para ver o perigo e fugir e desviar dele. Eu quero que Deus me corrija para que eu não ande por aí como se não tivesse alguém que cuidasse de mim. Eu quero que Deus cuide de mim como filho.
E é isso que nós precisamos, de ter um Deus como nós temos, um Deus que cuida de nós, um Deus que zela pela nossa vida, um Deus que, através da sua palavra e do seu Espírito, trata comigo, me faz ver que alguns comportamentos meus não são dignos de alguém que é filho de Deus. Algumas atitudes minhas, Deus tem pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo, fala comigo para que eu não aja de certa forma, porque aquilo não é próprio de alguém que foi recebido como filho. Porque quando Deus recebe, Deus vai cuidar daquela pessoa como cuida de nós. E você que me ouve na sua casa, onde quer que esteja agora, saiba que se você entregar o seu coração para Jesus, Deus vai cuidar de você, vai te corrigir, mas você vai ter alegria no seu coração, gozo na sua alma, por saber que tem um Deus que cuida de você. Talvez você diga, eu estou aqui perdido neste mundo, não sei nada. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele. E tudo Ele fará, Ele vai te ajudar, Ele vai corrigir. E essa é a garantia que nós temos de que fomos recebidos como filhos. Deus corrige-nos. E a Bíblia diz que nós devemos suportar a correção do Senhor. Se nós suportamos a correção, Deus então nos trata como filhos. Está no versículo 7. Se eu aceito a direção de Deus, se eu aceito a correção de Deus, Deus vai me ensinar. Porque a pessoa que diz assim, tudo bem, eu agora sou crente, eu agora estou na igreja, mas Deus não tem que se meter em tudo que da minha vida. Tem áreas da minha vida que eu não tenho que dar satisfação a Deus. Não, Senhor. Se nós somos dele, ele tem direito de nos corrigir e de agir em todas as áreas da nossa vida. E eu, como filho, devo suportar essa correção de Deus. O Senhor tem direito. Nós somos o vaso, o barro, Ele é o oleiro. E Ele nos fez e Ele tem direito de nos corrigir. E se nos corrige, para nós é uma segurança, é uma bênção, porque sabemos que Ele vai continuar a cuidar de nós, porque Ele nos ama e nós precisamos entregar e suportar a correção do Senhor. Eu não quero mais, meu Deus, eu já não vou mais, eu vou fazer igual o Elias, já que o Daniel leu aqui. Eu fiquei sozinho, mataram todos os meus amigos, os profetas foram mortos, eu fiquei sozinho, esse mundo está horrível, eu não quero saber, não quero viver mais, quero morrer, e vou deitar ali e vou morrer. E o Senhor vai lá e diz, ei, dormente, levanta, porque ainda tem muita coisa para você andar. Está lá este pão, come este pão aí e você vai comer. Come, dorme de novo. E tem pessoa que diz assim, eu já não aguento mais, porque, sei lá, eu oro, eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho lido a palavra de Deus, eu tenho dedicado, e as coisas parecem, deixa Deus tratar contigo. Hoje, pela manhã, em Odmira, estive lá em Odmira, com o pastor Helder Grilo e a igreja, e eu, depois, conversando com o pastor Helder Grilo, que ele serviu lá um almoço delicioso, lá a irmã fez lá um almoço lá da terra dela, da Ericeira, ela é de lá e ela fez uma comida lá à base de peixe, massa, uma coisa assim, que eu nunca tinha comido, muito bom, graças a Deus. Ô irmão, ouça aí e faz de novo. Então, eu estava dizendo ao pastor Helder Grilo que tudo que nós passamos na vida, tudo que nós passamos, é muito importante para nós. Os nossos fracassos que tivemos são importantíssimos para nós. As vitórias que nós alcançamos são importantíssimas para nós hoje. Mas tudo que nos aconteceu até hoje, como servos de Deus, é muito importante para nós. Porque hoje nós temos segurança, hoje nós podemos ter aquilo que nós já passamos, aqueles momentos difíceis. Quem nunca passou momentos difíceis como servos de Deus? Eu já passei momentos que eu não conseguia orar. Eu falava assim, hoje eu vou orar e vou ficar ali, vou ficar o dia todo orando. Chegava lá, dobrava o joelho, só saía assim, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu queria orar, eu queria falar, vou falar tudo que eu tenho vontade de falar hoje. Chegava lá, só saía isso, misericórdia. Uma aflição. Mas hoje, isso faz um bem tão grande para mim. Porque me deu certa estrutura,
me capacitou para servir o Senhor, me mostrou coisas que eu não via, que eu não sabia. E Deus vai tratando, Deus vai tirando-nos da escória. Diz a palavra de Deus que o ouro, o metal precioso, passa pelo fogo para tirar as escórias. E quando Deus nos corrige, Deus nos leva a determinados lugares, Deus nos faz caminhar por certos desertos para nos aperfeiçoar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para que nós possamos voar como águia, como diz aqui o corinho que cantamos. Deus cuida de nós. E nós precisamos aprender a suportar o cuidado de Deus. Porque qual é o filho que está sem correção do pai? Qual é o pai que não corrige o filho? Só se não for filho. E vou dizer uma coisa. E eu agora vou falar isso porque eu vou falar devido à minha cultura. Na minha família, a minha avó, que era a matriarca lá da família, minha avó mandava mais em nós, nos netos, do que os próprios pais. Uma palavra da minha avó era muito mais eficaz do que a palavra do meu pai e da minha mãe, que minha avó tinha uma autoridade sobre os netos, e se os pais achassem ruim, apanhavam até. A minha avó era aquela avó enérgica, uma serva de Deus, mas enérgica. E os filhos chegavam lá, até os pais diziam assim, olha, tua avó está vindo aí. Já era um motivo para fazer. Então eu quero dizer para os irmãos que Deus é muito mais do que pai. Deus é muito mais do que pai, porque Deus nos ama tanto que, se for preciso, corrige os pais, os filhos, os avós, corrige todo, porque Deus corrige mesmo, porque Deus nos ama. Então, esse cuidado de Deus para conosco é maravilhoso. Saber que, ainda que o meu pai, ainda que a minha mãe aqui, ainda que os meus avós não tenham assim tanto zelo por mim, Deus nunca vai deixar de dizer para mim e para si o que precisamos ouvir. Tem pessoas que dizem assim, eu já vou terminar, tem pessoa que diz assim, olha, não vamos falar não, porque isso vai chatear a pessoa. E chega em casa, alguns pais, chega assim, a esposa diz para o marido, deixa o menino para lá, nem fala nada, que já vai chateá-lo, deixa para lá. Não fala nada. E o pai diz, não, eu vou falar com ele. E a mãe diz, não, deixa para lá, nem perca tempo mais. Já vai chatear, não vai adiantar nada, não vai ouvir mesmo. Aí tem marido, que o pai, que a mãe diz assim, não, vou chamar aquele menino, vou conversar com ele, porque não está certo isso. Aí o pai diz, deixa para lá, não adianta falar. Nem vai chatear, vai fazer, daqui a pouco vai se aborrecer, vai fazer. Olha, nós podemos errar assim, mas Deus não faz isso. Deus, se tiver que me chamar a atenção, Deus vai chamar a minha atenção. Se Deus tiver que me corrigir, Deus vai me corrigir, porque Deus me ama e não está preocupado se eu vou gostar ou não. Deus vai me corrigir. Deus vai dizer, não é por aí, o caminho não é esse. Porque tem caminhos que parecem perfeitos aos olhos dos homens, mas o final dele é caminho de morte, e Deus sabe, Deus corrige. Deus sabe, e Deus está preparando-nos como igreja para nos levar para o céu. Deus não está nos preparando para ficar por aqui. Deus não está nos preparando para conquistar essa terra, para viver nessa terra como seres humanos. Deus está nos preparando para levar para o céu. E no céu só entra aqueles que Deus salvar. E nós precisamos ser salvos pelo Senhor. E Deus sabe que algumas coisas que se nós agirmos ou vivemos sem correção, nós não vamos alcançar a santificação, que a Bíblia diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Então, ouça, meus amados irmãos, o filho precisa sujeitar a correção do pai, no caso Deus corrigir-nos, porque Deus faz isso, dois objetivos pelo menos. O primeiro é que Deus quer nos fazer participantes da sua santidade. E Deus corrige. E essa correção que Deus nos faz é para nos tornar santificados. O processo de santificação, teologicamente, ele é imediato, mas também é progressivo. Na nossa caminhada vamos sendo aperfeiçoados. Deus vai nos ajudando a tirar algumas escórias. Tem muitas coisas que a pessoa aceita Jesus e continua a fazer, e Deus vai dizer, isso não é bom, isso não é correto, isso não é certo, isso não edifica, isso não convém, isso é lícito até, mas não convém. E Deus vai trabalhando e Deus vai corrigindo. E às vezes nós ficamos assim meio pegando birra, e Deus vai tratar, e Deus vai dizer, olha, não adianta você ficar com raiva ou não, é assim, e a palavra